nossas atividades de hoje à noite, começando com a leitura que será procedida pela nossa querida Sandrinha. Boa noite a todos. A leitura de hoje tem o tema de calma. Se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Se o motivo é moléstia no próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. Se a razão é enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é forte agravante. Se perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática junto de outros amigos. Se perdeu alguma oportunidade valiosa, a inquietação é desperdício de tempo. Se estorvos aparecem, o ato de esbravejar afastará de você o concurso espontâneo. Se você praticou um erro, o desespero é porta aberta a faltas maiores. Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga distância entre você e o objetivo a alcançar. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma, trabalhando, porque em todo problema a serenidade é o teto da alma, pedindo o serviço por solução. Do Espírito André Luiz, psicografada pelo médium Chico Xavier, do livro Ideal Espírita. Então, como vemos, a calma pressupõe o equilíbrio das nossas emoções. Não podemos ter calma se não buscarmos um domínio das nossas emoções, não é? Bem, vamos acompanhar a nossa querida Zilda na prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Eu os convido a fechar os olhos nesse instante, a silenciar os pensamentos das inquietudes do dia e a se transportar para um lugar sereno, tranquilo, aonde Jesus nos aguarda amorosamente. E vamos dizer: Mestre querido, aqui estamos, Senhor, agradecidos por mais um dia de trabalho, de dificuldades vencidas, de impaciências acalmadas através do teu amor e da tua misericórdia. Irmão querido, permanece conosco, nos abrindo os olhos espirituais, tirando da nossa mente a lixeira das inquietudes, das intolerâncias, da imperfeição, abrindo os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a tua voz que chama por cada um de nós pelo nome. Que possamos, Mestre amado, absorver os teus ensinamentos que serão trazidos nessa noite pelo nosso irmão Vitor. A ele, Senhor, serenidade, paz e lucidez para transmitir o teu evangelho na plenitude maior do teu amor, tocando nos nossos corações. Que possamos direcionar esse momento de prece, de amor, de calmaria, para aqueles que aqui não puderam estar, para os nossos irmãos que ainda desconhecem quão maravilhoso é estar em tua companhia. Que possamos também lembrar dos nossos irmãos acamados nos leitos de hospitais, nos presídios, nas calçadas, Senhor. Que eles, como irmãos nossos, sejam também nesse instante visitados pela tua amorosidade. E assim, Senhor, nessa paz, nessa calmaria que se faz nesse ambiente, através do teu amparo, permaneçamos contigo, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.
Bem, como já anunciado, hoje nós teremos o nosso querido amigo Vitor José, trabalhador lá do nosso lar, que vem trazer a sua contribuição para a nossa melhor compreensão da vida, da vontade de Deus a nosso respeito. Se ter um pai terreno, biológico, já é uma coisa tão maravilhosa que nos dá serenidade, segurança e paz. Imaginemos o Pai Divino, que é a expressão maior do amor e da bondade. Mas quem vai falar sobre o tema é o Vitor. Vitor, que Jesus lhe abençoe. Doutrina espírita se expressa a albergar o viajor cansado que queira refazer o seu roteiro. E não há, queridos irmãos, como não percebermos a necessidade intrínseca em cada criatura em se recompor. É bem verdade que estamos em dias de tantos conhecimentos. E estes conhecimentos vêm como vendavais. E parecem destruir as nossas construções ainda acanhadas, arrebatando-nos por não dispormos de raízes seguras e nos levarem de um lado para o outro, de acordo com as assertivas que existem a cada instante. Qualquer consciência em processo de despertar, percebe-se que não consegue se antepor a todos esses vendavais. E por menores que sejam, existem desvios do nosso comportamento. Então a doutrina dos Espíritos nos chama carinhosamente. Vem cá, acomoda-te aqui. Banha o teu rosto nessas águas. Sorve destas águas. Agora recompõe-te. Analisa a estrada de onde vens. E percebas aonde queres chegar. Ainda há tempo. Então, queridos irmãos, nós poderíamos dizer em síntese que a doutrina dos Espíritos nos dá o centro. Não o centro espírita, mas o centro de quem somos. No centro. Faz essa amálgama das disposições em torno com um propósito ideal. Elucida o ser em pleno trâmite, para que ele não desperte e diga, é tarde demais. Ainda que oprimidos por dificuldade, ainda que sufocados pelas angústias que se interpõem aos nossos sonhos, ainda que com os olhos embaciados d'água, Casa Espírita institui-nos o centro, institui-nos a essência, e nós nos erguemos, nos reajustamos. É claro que ficam as cicatrizes dos pedaços que as dores causaram. Mas cicatrizes dão a de que nós passamos pelos frontes, passamos pelo campo de batalhas e sobrevivemos. Todos aqueles que aqui aportamos, por mais destaques ou frustrações que essa vida tenha promovido, aqui buscamos, porque queremos encontrar o centro de nossa existência. E é uma satisfação aqui nos encontrarmos nesta noite de hoje, onde juntos a gente procura dialogar e cada um se utilizar das emanações aqui passadas para fazer os pequenos ajustes em seus roteiros. Porque onde, queridos irmãos, com a consciência tão enriquecida pelos saberes,
nós encontramos a ausência de Deus na sociedade? Onde? Em que nós não podemos contabilizar a presença divina? A nossa mente busca os primeiros movimentos, os embriões da conceituação da divindade. Eu costumo achar que nós vivemos nos nossos mundos ainda sombrios. E de repente, a gente achava aquele mundo hermeticamente fechado. E nós éramos senhores daquele mundo. E a realidade era essa. De repente, tateando pelas dificuldades, tateando pelas dores, perdendo a realidade, nós começamos a correr, porque não éramos mais tão sólidos, tão seguros, e as nossas mãos foram, e nos separamos com uma porta. Esta porta nós não tínhamos força suficiente para abri-la, e ainda não abrimos integralmente. Mas começaram a entrar luzes por estas frestas. Talvez as dores sejam as mesmas, só que atualizadas. Porque as dores dos primeiros eram a manutenção, a sobrevivência. E a divindade eram os trovões, os raios, relâmpagos, a chuva. Mas nós já tínhamos essa necessidade. E essa porta foi se abrindo. Hoje, queridos irmãos, nós temos a oportunidade de contemplarmos, dentro de uma abertura maior dessas portas, nós poderemos buscar algumas conceituações da divindade. Nos dias de hoje, onde tudo é desbancado, onde nós temos a física clássica sendo um patamar para a consolidação da física quântica, nós vamos encontrar Max Planck, o pai da física quântica, dizendo: ao observarmos a construção do todo, percebemos que somos formados por energia. E essa energia que tipifica, ela é inteligente e consciente. Essa inteligência é o pai de todas as matérias. Eu nunca vi conceituação da divindade melhor do que essa de Max Planck para um ambiente acadêmico, que tem uma consciência superior, que essa consciência tudo cria. Mas nós precisamos identificar, porque se buscarmos os grandes livros que transcendem os conhecimentos acadêmicos, eles vão nos locupletar em símbolos. E uma coisa eu aprendi: as verdades, elas são mutáveis enquanto não se aproximam da verdade plena. Victor Hugo dizia: existem 3 verdades: a minha, a tua e a verdade plena. Nós poderíamos dizer, porque também trafegamos nos nossos conhecimentos, que as assertivas acadêmicas têm data de validade. Nós poderíamos dizer isso. Porque quem suficientemente lúcido diria que um dia a física clássica ia ser desbancada? Vamos ver o ambiente. Vamos ver o ambiente em que se encontravam os grandes acadêmicos que influenciaram o conhecimento, como Albert Einstein. E ele disse que nós observamos o mundo como meros espectadores, que entre nós e o cosmos existe um vidro laminado de 15 centímetros. Mas aí um belo dia em experiências, colocaram luzes, e essas luzes começaram a influenciar o mundo eletrônico, as disposições eletrônicas, e chegamos à conclusão que quando o elétron é perceptível com a luz, ele muda a sua previsibilidade. Então, começamos a dizer: quebramos o vidro e o homem interage com o mundo. E vem então a física quântica. Então, queridos irmãos, por que não dizermos que essas verdades, elas também
são efêmeras. E nos últimos anos, mais do que nunca. Então, quando nós buscamos os grandes livros, esses livros não vêm em quantidade, como toda conceituação acadêmica, em estatísticas. Nós vamos encontrar este ambiente em símbolos. É um simbolismo. Nós nos deleitaremos com o Mahabharata. E o Mahabharata é livro para a atualidade. Nós sentiremos o aroma rociar as nossas faces do Xing, do pensamento de Lao Tse, de Forri, o Bhagavad Gita. Mas nós, queridos irmãos, na condição de ocidentais e de espíritas, nós asseveramos ao mundo que nós somos o terceiro passo dessa revelação. Se nós fôssemos fazer isso no ambiente acadêmico, no ambiente matemático, quando nós vamos definir uma função em matemática, se nós estivéssemos em funções e fôssemos traçar um eixo de abscissas e ordenadas, e fôssemos marcar os pontos para x uma linha, x duas linhas, o resultado dessa expressão matemática, quando não bem conceituada, nós vamos identificar que a semirreta não está certa, ou que aquela hipérbole está errada. Para que nós sejamos uma terceira revelação, temos que estar coadunados, alinhados com o primeiro ponto. Ou nas nossas palavras, com o pensamento mosaico. Nós temos que estar perfeitamente alinhados com as leis do Pentateuco. O Pentateuco é uma expressão helênica. E então nós queríamos convidá-los a ver a Bíblia. Mas ver a Bíblia não como gregos. Porque nós fomos devidamente civilizados por uma expressão europeia. E nós sabemos da influência helênica. Não que isso seja algo a nos desfazer, pelo contrário. Mas nós precisamos olhar a Bíblia do jeito que ela foi, como era o pensamento oriental. E a Bíblia vem em uma simbologia. E muitas vezes nós, hoje, detentores deste conhecimento, olhamos a Bíblia e dizemos, este livro é ultrapassado. E em verdade talvez não seja. Talvez esteja dentro de uma simbologia que a gente não tenha tempo para percebê-la. Sim. Percebamos, se nós estivéssemos falando do Cristo, Jesus diz, os meus ensinos são críptos. Os seus seguidores, muitas vezes paravam e diziam, mestre, o que era que tu estava querendo mesmo dizer que eu não estou entendendo? Eu sou teu seguidor e não entendi nada. Mas Jesus tinha que explicar. Outro dia eu estava na comunidade, à beira do Vergel, onde a gente trabalha, na favela. E eu disse, como é que eu vou explicar isso à comunidade? E eu pensei assim, olha, nós poderíamos dizer que os ensinos do Cristo, a essência desses ensinos, são como um molusco sururu. Mas o sururu está dentro de um capote. E o capote está no meio da lama, no fundo da lagoa. Para você encontrar, você tem que mergulhar lá no fundo, trazer o sururu e abrir para descobrir o que tem lá dentro. Os ensinos que vêm nos grandes livros, eles vêm de uma forma cripta. É preciso que a gente tenha a condição de procurar a pérola dentro da ostra. Porque quando alguém diz, mas a Bíblia está ultrapassada, aí eu queria trazer para vocês um outro ambiente. A Torá é o conjunto dos 5 primeiros livros, que nós chamamos de Pentateuco. Torá é uma expressão hebraica. É uma expressão que ela é muito interessante, porque nós vamos encontrar os substantivos como se derivassem dos verbos no hebraico. Então eles dão uma noção de ação. Torá vem de iará, que é um verbo que quer dizer lançar-se em direção a. Como se nós fôssemos uma flecha.
A Torá é o conjunto de preceitos que vai fazer com que essa flecha se atire e acerte o alvo. O alvo é a plenitude, é o Deus em nós. É descobrirmos o Pai em nós. E aí, queridos irmãos, nós vamos encontrar que neste livro, o primeiro livro da Torá, que nós chamamos de Gênesis, na Bíblia hebraica é chamado de no princípio. No princípio. Por isso que nós vamos encontrar Jesus dizendo, no princípio, no princípio. Aí as pessoas dizem, mas o primeiro livro é o primeiro que está fora. E a gente não entende que aquilo é um símbolo. Para que tenhamos ideia, a Gênese, ou no princípio, é um poema. É um poema que em rimas, para que se decorasse. Quem já se permitiu escutar em hebraico, se delicia. E ali, na Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Percebamos. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A forma célere, lida pelo intelecto, deu-nos uma conceituação que Deus teria a nossa forma humanoide. E que Deus expressar-se-ia pelos nossos atos. Nós seremos filhos de Deus quando formos iguais a Deus. Há uma diferença para a paternidade humana. Na paternidade humana, nós nascemos pela formação cromossômica dos nossos pais. Nasceu, mesmo se tiver conflito nos dias de hoje, a gente faz um exame e diz, não é filho dele. Não é filho do outro, não. Filho dele. Com relação à paternidade divina é diferente. Nós começamos a nascer dentro de uma proposta distante e através dos nossos atos nós vamos nos aproximando da divindade. Para que a gente um dia receba a condição de sermos filhos de Deus. Isso é por demais interessante. Porque faz tempo que ninguém escuta essa expressão. Tu és um filho de Deus. E chegamos ao ponto, quando nós traduzimos a expressão da beleza, de expressarmos Deus tocando o teto do homem, mesmo na expressão enriquecida de Michelangelo, no teto da Capela Sistina, mas Deus é um homem, simplesmente um homem mais velho. E cá entre nós, nos dias de hoje, a idade não está nos dando sabedoria. Porque estamos num momento tão invertido, que ao invés dos jovens quererem seguir os mais velhos estão querendo imitar os jovens. Os valores estão tão invertidos, que a gente não consegue entender que o preço de adquirir sabedoria é envelhecer. Na grande escola da vida. E nós não entendemos a expressão, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas que imagem é essa? Que imagem é essa? Olha, gente, apenas contextualizando um pouco a história. Nós vamos encontrar, e apenas aqueles que dizem que a Bíblia está ultrapassada, eu vou trazer um personagem para cá. Vou trazer um personagem que a grande maioria conhece. Esse primeiro personagem é Abraão. Abraão, ele vai trazer a expressão de quem somos. Porque Abraão, nós vivíamos em um ambiente politeísta e alguém inquieto iria ser convidado para fundar um monoteísmo. Essa inquietude que tem de dentro para fora.
a gente poderia configurar ou convencionar que inquietação é de fora para dentro, inquietude é de dentro para fora. Abraão tinha essa inquietude e escuta as vozes quando o silêncio se fez. Quando nesse momento, se fôssemos fazer essa atualização, quando a criatura não se encontra plena nos nossos dias com todos os artefatos da tecnologia, quando ela não se locupleta com prazer sensorial, ela procura a casa espírita porque existe uma inquietude em sua alma. Abraão tinha essa inquietude. E aí escuta uma voz que ele diz que ele deveria fundar, mas ele iria procurar uma terra prometida. Essa terra prometida é uma instância dentro dele, é uma instância dentro de todos nós. Ele teria que sair da terra, sair dos seus conceitos, sair do ambiente. E vence a primeira expressão de um só Deus. Começa a trajetória da humanidade com a proposta monoteísta. E é interessante que Abraão não sabia de nada desse Deus. Nada. Imagine como é que eu vou apresentar alguém se eu não conheço a pessoa. Se eu não conheço, se eu não tenho intimidade. E Abraão precisava apresentar. Eu quero apresentar este Deus. Mas esse Deus não tinha nome, não tinha faces. Tudo que ele sabia desse Deus é que era Pai. Tudo que ele sabia desse Deus era que era Pai. Se ele era Pai, nós somos irmãos. Vem a minha primeira conceituação de fraternidade, de irmãos. E para apresentar, ele disse que esse Pai estaria presente em uma comensalidade. Uma comensalidade. E é interessante que nós vamos encontrar uma figura chamada Melquisedeque. E Melquisedeque é quem vai dizer a Abraão quem era esse Deus. Melquisedeque vai dizer a Abraão quem era esse Deus. Nós só vamos encontrar duas expressões de Melquisedeque. Lá no começo do primeiro livro e no livro de Paulo, uma epístola de Paulo aos Hebreus, dizendo que esse Melquisedeque era como se fosse o Cristo, que vem lhe falar de Deus. E começa a nossa peregrinação. Porque na cosmogonia hebraica, existem 7 céus. Deus mora no último. Deus mora na cobertura. Existem 7 infernos. Só que eles dizem que nós somos um microcosmos diante do macrocosmos. Tudo que existe no cosmos existe em nós. Olha como isso é interessante. Então eles dizem assim: se você quiser chegar no 7º céu, no Deus, na condição da divindade mais alta, você tem que mergulhar no mais profundo do seu ser. É inversamente proporcional. É por isso que existe uma expressão que diz: quanto mais dentro, mais fora. Se eu quiser perceber Deus nas culminâncias dos seus saberes, eu tenho que mergulhar na profundidade do meu ser. E como isso se contrapõe ao nosso momento? Porque nós temos vivido a periferia de quem somos. Nós nunca estivemos tão desgarrados da nossa essência. E vem essa expressão, queridos irmãos, para que a gente comece essa pesquisa. Aí eu queria apresentar um personagem que é Isaac. Isaac, ele tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú é cabeludo. Vem aí a explicação do seu nome. Jacó. Jacó tem 2 significações para o nome Jacó.
Jacó, em sua transliteração, é Tiago. É Jacó, Jacob, Tiago. E Jacó queria dizer aquele que segura no calcanhar, porque ele nasceu segurando o calcanhar de Esaú, que eram gêmeos. Só que depois Jacó começa a enganar as pessoas. E o nome de Jacó ficou aquele que engana. E acontece uma coisa. Isaac está muito velho e quer passar todas as riquezas para o primogênito, que era Esaú. Quem gostava de Esaú? O pai. Quem gostava de Jacó? A mãe. Quando Isaac vai passar riqueza, a mãe disse, não, meu filho, porque Isaac chama Esaú e diz, vá pegar uma caça para a gente, prepare, me ofereça que eu vou passar todas as minhas riquezas. Já estava sem ver, muito velho. Quando ele sai, a mãe chama Jacó e diz, Jacó, veste as roupas de Esaú e vem para cá para teu pai te abençoar. Já tem comida pronta, disse que foi você que preparou. Aí Jacó disse, mas ele vai descobrir. Como que ele vai descobrir? Meu irmão é cabeludo, se eu já peguei um pelo de cabra. Ele veste, ele cheira. Ele disse, você fala como Jacó, mas cheira como Esaú. Deixa eu passar a mão para saber quem é. A mãe bota a pele da cabra. Ele disse, é você mesmo. Você é dono de tudo. Ah, gente, seria uma maravilha se Esaú não voltasse. Esaú volta. E quando Esaú volta, disse, não tem problema, eu vou matá-lo. O pai não tinha nem morrido e já estava briga pela herança. Coisas que não existem nos nossos dias. Então talvez a Bíblia não seja tão ultrapassada assim. Talvez a Bíblia ainda seja para esse instante. E o que é que Jacó faz? Corre com medo. E Jacó sai só com um cajado. Quando encontra uma pedra para descansar a cabeça, descansa. Aí esse Jacó, ele tem uma briga com Deus. Por isso que ele vai se transformar em Israel. Israel é o mesmo Jacó. Israel é a junção de 3 nomes. Esh, que quer dizer homem. Ra, que quer dizer batalha. El, que quer dizer Deus. Aquele que brigou com Deus. Aquele que passou a noite no conflito. Tudo é dentro de uma simbologia. Esse conflito da noite é a parte de sombra, segundo Platão. Não querendo que a parte de luz tome conta. Mas no final Deus vence. E o que é que ele faz? Olha outra simbologia. Ele procura Esaú. Quando ele descobre que errou, ele procura Esaú para pedir perdão. E aí ele já era casado. Ele é casado com 2 mulheres. Mas isso é outra história. E ele é pai de 12 filhos, que serão as 12 tribos de Israel. Mas aí vem um conceito que vale muito para os nossos dias de Deus, nosso Pai. Jacó vai pedir perdão a Esaú. Esaú se torna um general, com muitos soldados. Quando ele pede perdão, Esaú diz, meu irmão, eu já sou rico, não preciso de nada seu, está tudo em paz. Para onde você vai? Ele disse, eu estou me deslocando. Ele disse, vamos caminhar comigo? Jacó disse, vamos. Só que Esaú andava com o exército. Jacó andava com as mulheres, com as crianças, com as vacas, com os cordeiros, os cabritos. E começou a ter uma distância. Então, Esaú volta e diz, Jacó, você não está me acompanhando, Jacó. E agora? Ele disse, meu irmão, é porque você anda no passo dos mais céleres. Eu tenho que andar no passo das mulheres. As mulheres têm que andar no passo das crianças. Acompanhando as ovelhas paridas. Eu tenho que andar no passo do mais lento, porque eu sou o responsável. O responsável anda no passo do mais lento. Deus anda no passo do mais lento. Deus anda com aquele que está à retaguarda. Deus é um pai que vela pelo mais frágil. Não é o mais frágil fisicamente, é o mais frágil em compreensão. É aquele que ainda tira vidas, que ainda ceifa esperança. Está na Bíblia, nas antigas escrituras, desde que nós saibamos ler. E vem as 12 tribos, e vem o primeiro cenário. As 12 tribos
se constitui e Deus manda fazer um santuário no centro das 12 tribos. O que foi que eles entenderam? Porque a construção a orientação divina de onde vocês olharem, no centro esteja Deus. Eles pensaram que o ideal era construir um santuário físico. E se constrói, e vem a história do povo hebraico na construção dos 2 templos e do santuário que antecede. Aí, queridos irmãos, vão se distanciando da essência. Começam os cerimoniais, começam os rituais, as oferendas. Mas então num dia, e nós poderíamos pegar uma expressão de Victor Hugo. Victor Hugo diz, e tombava uma bondade imensa do firmamento. Eu quando escuto essa expressão, é como se eu permitisse ver a expressão da lua luarizando o caminho de quem caminha nas sombras. Porque quem caminha nas estradas esquecidas, nas estradas ermas, que a eletricidade ainda não marca, onde o GPS, onde os aplicativos não chegam. Quando a lua nasce para o viajor que pegou-se no meio da estrada a caminhar, no meio da noite, a lua guia. Então houve uma bondade infinita da divindade naquele que na expressão mística de João Evangelista, o verbo de Deus se fez carne. Quando Jesus povoou a humanidade, a voz divina rociou as nossas almas e ficou-nos impossível não escutar o zelo de Deus. Jesus é a expressão mais próxima de Deus em nossos corações. Amélia Rodrigues nos diz, Jesus é a primavera de quem somos. Nós, aqueles mais evoluídos, estão vivendo o inverno. Se o verão é a época das ilusões, da sensualidade, o inverno é o despertar dos nossos equívocos. É o momento que a gente retrocede. E a primavera é quando a gente entra tão profundamente e sai aromatizados pela expressão de Deus. Jesus é o nosso amanhã. É por isso que os historiadores, quando falam de Jesus, eles sempre vão expressar a Galileia como se fosse primavera. E a gente diz, mas como? E o sol escaldante? Mas Jesus povoava a Galileia com um hálito diferente. E é interessante que o Cristo vem ratificar os ensinos de outrora. Aquele povo se dividiu e começou a viver as tradições. As tradições talmúdicas, as tradições, a Torá oral, era muito vivenciada pelo farisaísmo. E na expressão de uma tradução, quando o peregrino em deslocamento batia numa porta, porque eles eram nômades no princípio, o mais antigo da casa, o patriarca, abria a porta, lavava os pés do viajor, que muitas vezes vinha sangrando, beijava-lhe os pés, e o viandante passava a ser a maior autoridade da casa. Gente, escutem essa simbologia. Escutem essa simbologia. Porque Jesus, ele vem dizer, o reino de Deus não está aqui, ali, nem acolá. O reino de Deus está dentro de nós. É o centro. Tudo deve orbitar. Mas ele sai. Está no Evangelho de Mateus. Está também no Evangelho de Lucas. Em Lucas está no capítulo 7, versículo 44. Que ele vai andando. E ele bate na casa de um fariseu chamado Simão. Em algumas traduções vem Simeão. E quem acolhe Jesus é uma mulher de má vida. A mulher de má vida lava os pés do Cristo, beija-lhe os pés e se senta à condição de discípulo aos seus pés. Simão, que era fariseu, e vem questionar Jesus. Ele diz, tu não és mestre? E tu não sabe com quem falas? Esta mulher de má vida
Aí Jesus disse: Simeão, e tu, do que falas? Eu entrei em tua casa e não me acolhestes. Eu entrei em tua casa e não me beijastes. Eu entrei na tua casa e não me tornei o centro do teu lar. E porque nós não estamos escutando vozes presas no tempo e no espaço, os ensinos do Cristo perpassam e reverberam nos corredores da história. E devem ressoar no nosso mundo quando em silêncio. Se nós somos cristãos, se aceitamos o Cristo, Ele deve ser o centro de nossas vidas. Porque Jesus é a expressão de Deus em sociedade. E nós deveremos ter o Cristo em nossas almas. E não, quando dispusermos de tempo, procuraremos o Mestre. Porque Ele fala de forma enfática: buscai primeiramente o reino dos céus. O resto ser-te-á dado por acréscimo. E é interessante que Ele diz: aquele que cuida do reino será perseguido. Aliás, Jesus diz que uma das formas de entendermos que seguimos a construção desse reino é que não encontraremos espaço na sociedade para nós. E hoje em dia nós percebemos as pessoas dizendo que encontraram Jesus e estão ricas. Isso é um contraponto. Então, queridos irmãos, faz-se necessário e é imperioso que nós comecemos a perceber o que é de há em comum com nós e com Deus. Como nós apresentamos Deus? Porque toda a tradição hebraico-judaica é para que nós coloquemos em prática os ensinos divinos. É nos momentos em que nós estávamos com mais dificuldades. Porque no ano de 1793, nós já tínhamos passado a proposta empírica inglesa. Nós já vivíamos o alvorecer da era da razão. Pierre Gaspar Chalmette, ele entra na principal nave da igreja de Notre Dame, assume o púlpito e diz que Deus estava morto, que a ciência seria a partir daquele momento a Deus, o Deus. E naquele ambiente em que Delametre disse que não existia alma, que se existisse alma, essa alma era matéria, que Leclerc e Buffon dizia que Jesus era uma parede para encontrarmos a felicidade, que lá a enciclopédia de Laplace e Diderot asseverava que Deus não era sequer uma proposta para estar dentro daqueles 25 mil verbetes. Hippolyte Léon Denisard Rivard tem a audácia, no coração do conhecimento, na França dos saberes daqueles dias, trazer-nos um livro que não seria mais um holofote a iluminar a sociedade, mas em verdade seria o batiscafo a iluminar o nosso mundo íntimo mais profundo. E a sua primeira pergunta é: que é Deus? Hoje, queridos irmãos, que nós estamos em época em que há o modismo até de ser espíritas, que nós espíritas não podemos nos esquecer disso. Hoje todo mundo é espírita. Lê um livro, um romance é espírita. Assiste uma palestra pelo YouTube é espírita. Se arrepiou é espírita. Mas teve uma época que ninguém podia nem dizer que era espírita. Os mais velhos aqui alcançaram. Eu me recordo que os meus filhos estudaram em escola católica. E eu ensinava eles a dizer: diga que é cristão, para não ser discriminado na escola. Há 30 anos atrás. Na porta lá de casa, que as pessoas iam pedir, ficavam dizendo assim: seu tio Vitor está dizendo que eu sou espírita.
E eu estou dizendo a ele que não é. Eu estou dizendo a ele que o senhor é evangélico. E eu ficava pensando, se eu disser que eu sou espírita, ele não aceita a cesta básica. Aí eu me lembrava de Paulo que dizia, fiz de tudo para ajudar alguns. Aí eu dizia, eu sou cristão, mas dava uma vontade de dizer que era espírita. E eu dizia assim, um dia eu digo que sou espírita. Um dia eu digo. E Deus me deu a chance. Eu passei uma época morando na beira-mar, mas não era uma beira-mar chique, era uma beira-mar que para chegar tinha uns 12 quilômetros de estrada de barro. E quando chovia ninguém conseguia ir. E eu fui deixar meu filho na escola às 6 horas da manhã. Quando voltam às 6h40, tem um senhorzinho, a chuva, era o mês de agosto. Tal qual esse. E ele com 2 sacolas. E eu disse, vou dar carona. Parei. Ele entrou e disse, Deus seja louvado. Eu disse, é evangélico. O Espírito Santo lhe mandou, disse que ele não pergunte minha religião. O senhor tem religião? Eu disse, tenho. E o senhor é o quê? E eu pensei comigo mesmo, meu Deus, eu vou fazer com que ele aceite. Eu sou cristão. E ele disse, mas que tipo de cristão? Gente, isso para quem joga bola, o cara levanta para o outro chutar. E eu tinha quase 30 anos com isso guardado. Eu disse, olhei para um lado, olhei para o outro, chovendo, não vinha ninguém. Me lembrei de Zagalo, ele vai ter que me engolir. E eu disse, eu sou espírita. E ele disse, tem nada não, meu filho, Deus perdoa até os criminosos. Isso não tem jeito. Então a doutrina dos espíritos, para aqueles que não têm uma visão de profundidade, porque uma das características da pós-modernidade, segundo Bauman, é que nós não fazemos estudos em profundidade. Então as pessoas olham, porque nós estamos na era Tote. Então, a gente recebe uma mensagem. Outro dia eu fui dar ao meu filho uma mensagem de 3 minutos. Papai, 3 minutos deve ser algo muito importante. Eu digo, não, seu tempo que deve ser muito precioso, filho. Porque 3 minutos. 3 minutos. As pessoas vão ler um texto. Elas botam o dedo, lê as 2 palavras e tocam e lê o final. E acham que já sabem de tudo. Acha que já sabe. E uma das características de Bauman, quando fala da pós-modernidade, é que nós não fazemos esse estudo em profundidade. Então vem dizer que a doutrina dos espíritos é assistencialista, porque acredita que aquele que está doendo é superior. Mas nós vamos descobrir o quanto de dificuldade nós temos em servir. E Jesus vem nos dizer que dentre vós sou como aquele que serve. Há uma dificuldade de entendermos, mas o povo da Bíblia, o povo bíblico, não é um povo livre, é um povo que é servo, só que não é servo do mundo, é servo de Deus. É por isso que os discípulos, como João, como Pedro, como Tiago, vão dizer que eles são servos de nosso Senhor, são servos de Deus. Vem de uma palavra, assad, que quer dizer escravo dentro do campo semântico. Escravos de Deus. A doutrina dos espíritos vem nos dizer, fora da caridade não há salvação. E nós precisamos entender que a caridade é o buril que nos aperfeiçoa, porque nós somos cheios de preconceitos. Nós somos cheios de preconceitos. E temos uma dificuldade de expressarmos Deus. Porque Deus, segundo Jesus, é equânime. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Deus faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. O dia tem 24 horas para o bom e para o mal. Ele é equânime. Vamos nos ver? Quando nós estamos em uma expressão de caridade, pegar uma bem difícil em casa espírita, distribui sopa. E a gente está distribuindo sopa. E vem uma velhinha e a gente diz, oh meu Deus, ainda bem que saí de casa. Senhor. E vem um bebum e você diz, meu Deus, o que foi que eu vim fazer? Porque a gente pré-julga. A gente pré-julga. Então o trabalho de caridade vem nos trazer ao centro, vem nos dar a dimensão de Deus. E nós, a condição de pais que somos, temos que procurar trazer as expressões da divindade para os nossos filhos.
O grande propósito reencarnatório é o aperfeiçoamento moral. E nós temos preparado os nossos filhos para tudo, menos para esse aperfeiçoamento. E os filhos, porque são trazidos às boas escolas, entenda que vão lhe dar acesso aos melhores cursos das faculdades. Começam a viver um processo de ansiedade, porque começam a viver os resultados, não o momento. Ah, queridos irmãos, quanto isso quer dizer? O que está desempregado quer um emprego e não consegue degustar o ensinamento que tem por trás do sofrimento em estar desempregado. E nós vivemos de resultados. Estamos separados. Oh, meu Deus, quando é que vai chegar a pessoa, minha alma gêmea? E a gente não degusta. Mas quando a gente está casado, diz, meu Deus, isso deve ser meu karma. Quando é que eu vou me separar? E nós começamos a viver. E começamos a ver crianças em processos de ansiedade. Porque tem medo. A ansiedade tem como causa o medo. O medo de não entrar na faculdade, o medo de frustrar os pais, o medo de não passar porque as escolas botam um outdoor e estamos em época de bullying, e fulano passou e não passou e eu tenho que passar, e não começa a viver o que a gente vivia, estar na escola, curtir a turma, brincar, paquerar. Não tem mais isso. Não tem mais o saber pelo saber. Gostar de saber, degustar o saber. Tem o saber para ter boas notas, fazer boas provas. E nós precisamos conversar com os nossos filhos, explicar. Eu, por exemplo, tive a oportunidade nesta vida de ser pai. Tive uma oportunidade, e uma oportunidade maravilhosa. E a gente que é espírita e médium, não deve fazer muita pergunta ao plano espiritual. Porque um dia eu estava com os meus filhos, que eu não vou dizer quantos são, porque vocês vão se assustar. E eu estava com os meus filhos. Eu sou divorciada há 16 anos. Estava com os meus filhos. As empregadas não ficavam. E eu trabalhava em empresa privada, um caos. Faltava secretária, fazer cuida de menino, bota farda, leva para a escola, aquela loucura. E um dia eu de noite tinha que fazer uma palestra. Uma confusão, menina adoece, dá um remédio. E eu disse, Jesus, o que foi que eu fiz para merecer isso? E fui fazer uma leitura no lugar que eu faço a leitura. Quando eu entro para fazer a leitura, um espírito amigo me aparece. E disse, mas você quer mesmo saber? Eu disse, não. Eu disse aquilo num momento de equívoco, eu não quero saber nada. Mas ele me lançou uma imagem, que eu tenho certeza que não foi comigo, por isso que eu conto. Ele me contou a imagem de um religioso, que de vez em quando era pai, se afastava das cidades, deixava as mulheres com as crianças para criarem sozinhas. Eu disse, ainda bem que isso não é comigo, meu Deus. E fui. E eu tive a oportunidade. E eu tenho que falar da doutrina para os meus filhos. Como eu vou falar da reencarnação? Como eu vou falar da caridade, da imortalidade? Como traduzir esse Deus que é presente em nossas vidas, para que eles percebam e respeitem? Porque Deus não está na relativização desse momento. Deus é o absoluto no relativo. Como saber que Deus está presente em todos os momentos de nossas vidas? Como perceber que Deus está na lágrima e na gargalhada? Que Deus está na flor e no espinho, no fruto e no momento em que a seca parece anular toda a vida. E não existe outra expressão que não seja todos os dias expressar a gratidão e viver sempre bem, ao ponto das pessoas pensarem, mas você não tem problemas. Mas o problema é uma necessidade evolutiva. A humanidade precisa de Deus. É nós espíritas, somos aqueles da antiga diáspora. A diáspora, numa visão espiritual, nos diz Emmanuel, é a mão de Deus que recolhe as sementes e sopra. E as sementes caem em toda a terra para criarem raízes e oferecerem frutos. E o Cristo nos diz, vós sois o sal da terra. E se vos tornardes insípidos, em que se tornará a nossa sociedade? O que nós temos feito, meus irmãos?
para que a sociedade veja Deus em nós, para que nós sejamos filhos vistos como filhos de Deus. E eu queria concluir. Em uma oportunidade que tivemos, era final de ano, e nós inventamos de distribuir comida no dia 31, quentinhas. Porque é tradição de Maceió ir para a praia, e eu me lembrei daqueles que ficam nas áreas insalubres. E começamos. Eu tinha uns 10, 15 anos atrás, feito um trabalho na Praça Sinibu com crianças dia de domingo. E a gente brincava com crianças, naquela época as crianças usavam cola. E durante muitos anos nós brincamos, e tinha um menino que era danado. Se fosse nos dias de hoje, ele seria visto com TDAH. Naqueles dias não só era um menino danado, mas ele era danado. O Marquinhos não parava. Isso eu já tinha esquecido há uns 15 anos atrás. E entramos no mercado para entregar as quentinhas, era 20 para meia-noite. Ali tinha uma rua abandonada, estreita. Éramos em 16 carros e eu estava liderando. E observamos que tinha 3 pessoas dormindo no meio da rua, provavelmente embriagadas. E do lado esquerdo, 3 pessoas bebiam em torno de uma fogueira. Não dava para voltar. Eu tinha que ir. A pessoa que estava ao meu lado disse, meu Deus, eu acho que a gente vai desencarnar. E eu disse, entre em prece. Que é isso que a gente diz. Entre em oração. E fomos. O moço que estava bebendo percebeu a gente. E a gente tinha chegado mais perto e ele usava um gorro preto e óculos escuros, 20 para meia-noite. Ele levantou a cadeira, botou numa mão e com a outra mão fez assim. A moça disse, ele está chamando ou está dizendo se a gente for meta a cadeira. Eu disse, a gente tem que ir. E fomos e paramos, porque as pessoas estavam deitadas. Ele botou a cabeça no habitáculo do carro. Eu só senti a respiração no meu pescoço. A moça disse do meu lado, é agora. Ele tirou o óculos, eu prendi a respiração e ele disse, tio Vitor. E eu disse, ele disse, tio, não lembra de mim não. E eu disse, lembro não. Ele disse, tio, eu sou o Marquinhos, tio. E eu naquele momento disse, você cresceu tanto, Marquinhos. Tio, vem cá. Me pegou pela mão. Era um homem com mais de 1,80 m. E foi acordando aqueles irmãos que estavam embriagados. Olha o tio Vitor, eu não disse que ele existia. Olha o tio Vitor. Tio, é aqui que eu guardo papel. É aqui que eu cato. Sou reciclador, tio. Levantou a camisa e disse, já levei tiro, já levei facada, nunca matei ninguém. Porque eu escutava aquilo que vocês diziam. E a gente começaram a explodir os fogos. E eu disse, vamos dar as mãos e fazermos uma prece. Quando acabamos de fazer a oração, ele olhou para mim chorando e disse assim, tio, o que vocês vieram fazer aqui? E eu disse, a gente veio entregar uma quentinha. Ele disse, tio, quem lembra da gente na noite de 31 de dezembro? Só um filho de Deus lembra. E naquele momento eu disse, não, meu irmão. Deus é muito mais do que isso. Nós estamos tão distantes de Deus que até uma quentinha lembra a Deus. Mas nós podemos fazer muito mais. Se descobrirmos Deus em nós, invariavelmente, a humanidade terrena pede para que cada pessoa ocupe o seu papel. Há uma carência de Deus na terra. E nós temos esperado que as pessoas ocupem os lugares porque estamos ocupados. Nós não somos os mais qualificados. Aproveitemos a oportunidade. Há de ter um momento que, apesar de limitados, nos expressaremos de tal forma que, ao sermos percebidos, Deus será lembrado. E aí teremos cumprido o nosso papel. Que a divina paz do Mestre envolva todos nós. Muito obrigado. Bom, pessoal, essa música que eu vou dedicar agora ao nosso amigo Vitor, né? Toda vez que a gente se encontra, ele sempre pedia, canta o homem,
né? Quando ele ia fazer a palestra, que eu tinha oportunidade. Então, eu tentei cantar, mas ele chegou de cima da hora, não deu tempo. Mas eu vou cantar agora com todo carinho para ele, tá bom? Para nós, para todos nós. E quem souber, nos ajuda. Um certo de um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no olhar mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz, e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior, amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer nunca será o fim. Ajuda agora. Tudo que aqui Jesus deixou sempre existiu. Flores nos lugares que pisou o caminho certo pra gente seguir, tudo que aqui Jesus deixou, não passou e vai sempre existir, vai. Flores dos lugares que pisou e um caminho certo para seguir, para todos nós seguirmos. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, e depois colher o que pão nasceu sem florescer, mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer em nós para lhe entregar. Quando Jesus Cristo aqui chegar em nossos corações, no nosso interior, para vocês, tudo que aqui Ele deixou, tudo que Jesus deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tcharalalala. Tudo que aqui Jesus deixou não passou e vai sempre existiu. Flores dos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir, pra seguir, pra seguir.
Agradecemos mais uma vez ao Cal Silver, ou Cal Gold, né? pelo excelente momento de sublime elevação, relembrando o nosso querido mestre maior. Agradecemos também ao Vitor pela oportunidade que ele nos franqueou de refletirmos um pouco sobre Deus, a expressão maior do amor, criador deste oceano amoroso em que todos nós estamos mergulhados. Vamos dar breves avisos. Teve início agora, dia 5, antes de ontem, segunda-feira, né? O estudo do EAD, o estudo aprofundado da doutrina espírita. Ainda a possibilidade, não é? Já que o curso está iniciando agora, de participação. E as inscrições podem serem feitas na Livraria Emmanuel, aqui no centro. Também o estudo do livro O Céu e o Inferno, que é uma obra maravilhosa da codificação espírita. Como todas elas são muito ricas, e o livro O Céu e o Inferno é tão pouco estudado por nós, não é? Então terá início na próxima terça-feira, dia 13, e iniciará às 20 horas, das 20 às 21. As inscrições também poderão serem feitas na livraria. E no dia 17 de agosto, né, no sábado da próxima semana, nós teremos mais uma sessão da terapia comunitária integrativa, que tem dado assim resultados muito significativos para aqueles que têm participado. Ela acontecerá de 9 às 11 horas da manhã do sábado da próxima semana, e as inscrições também na Livraria Emmanuel. E a condutora desse trabalho é a nossa querida Vera Ferraz, psicóloga, e, antes de tudo, um coração generoso. Bem, vamos acompanhar então a prece final com a Vera. E eu convido vocês todos a fechar os olhos, embalados ainda por essa música que é um poema, e por todo esse discurso que nos faz refletir sobre Deus, esse Pai de extrema bondade e generosidade. Vamos tentar fazer um mergulho profundo por alguns instantes, para que possamos nos conectar com a nossa essência e juntos vamos fazer a prece que nos lembra o Pai. Então vamos juntos fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus, Pai de misericórdia, que as tuas bênçãos cheguem até nós, abençoando a cada um e a todos, abençoando essa casa que está sempre aberta para acolher, para iluminar, para orientar a cada um que chega aqui em busca de socorro, de alento e de acolhimento. Abençoa, Deus Pai, a todos os pais aqui presentes, aos pais encarnados e desencarnados, que cumpriram as suas missões, aos filhos e às mães que também são pais, e que a tua bondade infinita, simbolizada no amor e no exemplo do Cristo, possa ser também a nossa luz. Que o Mestre Jesus, aqui presente, possa fortalecer a nossa fé, pacificar os nossos corações, serenar os nossos pensamentos, para que possamos ainda hoje refletir sobre o que escutamos e que sejamos firmes no propósito de caminhar na direção do Pai. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma boa noite e que nós possamos levar um pouco do que acolhemos, que possamos difundir com todos que estejam no nosso entorno. Enfim, Jesus abençoa as nossas famílias e ilumina cada vez mais os nossos pensamentos.